nós precisamos é de jovens com uma identidade firmada em Cristo Jesus. Então, a minha palavra tem a ver com identidade. O tema da palavra é cabeça ou cauda. Amém? Mas eu queria que você se aquietasse aí no seu lugar. A gente tem um meme aqui na igreja com a minha pessoa, eu tenho dificuldade. Então, eu tenho dificuldade de ministrar com você andando ou conversando. Eu preciso que você dê a sua atenção toda para mim. Eu quase nunca estou aqui, né? Amém? Então, eu queria começar lendo com você Deuteronômio 28, 13. Não sei se você já leu lá na Bíblia, mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia diz que o Senhor nos fez por cabeça. Mas hoje o que mais nós vemos no mundo, às vezes até dentro da igreja, são pessoas com um comportamento como cauda. Cabeça aponta para aquilo que está no alto. Tanto que a sua cabeça ela está em cima do seu corpo. Mas cauda aponta para aquilo que rasteja, para que está abaixo. Então o Senhor não te fez para se comportar ou para ser como cauda. O Senhor te fez para se comportar e viver por cabeça. E isso Ele nos ensina na palavra dEle. Deuteronômio 28, 13, que diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, a palavra já nos ensina que o Senhor te fez por cabeça, não por cauda, para que você esteja em cima e não por baixo. Mas também nos dá uma direção, nos dá um mandamento, que você precisa obedecer. Obedecer quem? Obedecer o Senhor teu Deus. Porque estar por cabeça está relacionado a um caráter transformado, está relacionado a um estilo de vida, de líder, de alguém posicionado, está relacionado também a ser alguém que obedece, que ouve a voz do mestre e a obedece. Mas hoje nós vemos muitos jovens tendo comportamento de cauda. Jovens que se rastejam por muitas coisas naturais, carnais. Jovens que se rastejam por meninas. Jovens que se rastejam por meninos. Você morre, se rasteja. Jovens que se rastejam por vícios, por festa, por dinheiro, por tantas coisas. Mas o Senhor te fez cabeça. E qual é a parte que fica em cima do corpo? A cabeça. E a cauda fica onde? Embaixo. Então a primeira coisa que você precisa compreender, que a cabeça não é só um enfeite. Você não tem uma cabeça para ter um cabelo e pôr um laço, ou pôr um boné. Ou pôr uma... Vocês já são jovens, né? A gente fala laço porque a gente pensa nos kids. Ô, Jesus. Jovem não usa laço, né? Para pôr uma tiara, para prender o seu cabelo. Não! O Senhor te fez por cabeça para comandar o corpo inteiro. Mas o que nós vemos hoje em dia, queridos? Olha aqui para mim. O seu corpo te dominando. Para você estar aqui hoje o dia inteiro. Você sabia que a sua cabeça é quem tem que comandar? Sua cabeça precisa, seu cérebro, sua mente precisa estar condicionada a entender que você está em um evento, que ele será assim cansativo, mas você tem uma medida para receber, e você tem que vencer a necessidade do seu corpo. E qual é a necessidade do seu corpo? Nossa, que vontade de deitar, nossa, que vontade de assistir, nossa, que vontade de entrar no Instagram, não consegui entrar no Instagram hoje, porque o meu vizinho do lado está vendo. Nossa, que necessidade de entrar no Facebook. Nossa, que necessidade de comer. Nossa, que necessidade de ir para casa. O corpo, ele não pode nos comandar. Quando você permite que o corpo te comande, você deixa de se comportar como cabeça. Mas quantas vezes nós vemos o corpo, que aponta para a carne, para o físico, comandando os nossos jovens? Querido, se eu pedir para você pensar aí, pensa
atitude essa semana onde você deu legalidade para o seu corpo. Você vai saber. Talvez você masturbou essa semana. Talvez você viu pornografia. Porque não adianta você fazer cara de cordeiro, a gente sabe. Talvez você falou um palavrão. Talvez você bateu o pé para seus pais. Talvez você discutiu em algum ambiente. Talvez você xingou no metrô, no trem. Com certeza isso não é um comportamento de alguém que é cabeça. Isso é um comportamento de cauda. Porque é dar legalidade ao corpo. E o meu corpo, o meu braço, os meus membros, eles só se movimentam por conta da minha cabeça. Você sabia disso? Se você não tiver raciocínio, se você não tiver cérebro, o seu corpo completamente ele parou de funcionar. Não sei se você já ouviu falar sobre morte cerebral. A pessoa não tem nada no corpo dela, não quebrou perna, não quebrou braço, não arrancou coração, não fez nada. Mas o cérebro dela parou de funcionar por alguma disfunção, ou algum problema, ou uma batida muito grave, ou um acidente muito grave cerebral, e automaticamente o corpo da pessoa não funciona mais. Olha aqui para mim, olha para mim. Por quê? Porque a cabeça é quem precisa dar ordem para o seu corpo. Mas a gente vive numa geração, que eu não estou dizendo que necessariamente o seu caso, em nome de Jesus, mas numa geração onde a cabeça não dá ordem para o corpo, onde o corpo é quem dá ordem para a cabeça. E quando isso acontece, você não é cabeça. Você não está fazendo o que Cristo te colocou para fazer, porque não sou eu que estou falando. É a palavra que está dizendo que você foi colocado por cabeça. Quando a palavra diz que o Senhor te colocará por cabeça, é para você comandar, é para você dirigir, é para você liderar, é para você estar em cima e não embaixo. Então você não deve estar numa posição de pedinte, você não deve estar numa posição de alguém necessitado o tempo inteiro. Você não deve estar numa posição de alguém subordinado o tempo inteiro. Não que você não deva servir. Você foi chamado para isso. Você deve estar numa posição de alguém que foi chamado para liderar. De alguém que foi chamado para comandar. De alguém que foi chamado para dirigir. Talvez você pode liderar lá na sua casa. Talvez os seus pais não são crentes ainda, e você não vai impor nada na vida deles, nem querer ser autoridade, porque eles são autoridade, mas você pode liderar sobre o diabo, sobre serpentes e escorpiões, sobre tudo aquilo que rasteja, quer tirar você do propósito, e declarar que a sua família pertence ao Senhor Jesus. Isso é ser cabeça em todo lugar que você está. Você entende? Mas nem sempre assim, isso acontece, queridos. Nós, infelizmente, eu quero te falar, vivemos em um mundo corrompido, onde ainda que nós tenhamos muitos jovens crentes dentro da igreja, como nós temos aqui hoje, mais de 500 jovens, vemos o diabo governando esses jovens muitas vezes, em muitas situações. Porque o fato de você ser crente não quer dizer que você tem se comportado como cabeça. Pode ser que você, enquanto está aqui ouvindo a palavra, tenha até uma posição ou um posicionamento correto. Mas quando você sai daqui, algo te domina. Eu não sei, queridos, o que te domina, mas você sabe. E com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração agora. Talvez o que te domina é a comida. Talvez o que te domina é muitas coisas que eu já falei aqui, o sono, o cansaço, o seu temperamento, a sua carne. Entende? Mas você não foi chamado para ser dominado, e sim para dominar. Você foi chamado para ser cabeça. Sabe quando nós vamos viver um grande avivamento na igreja, como nós vimos de muitos avivalistas? Quando nós tivemos uma geração de jovens que entenderam que são cabeça e foram chamados para dominar. Por que hoje nós não vivemos um avivamento, sendo que há tantas conversões? Porque o jovem tem uma experiência com Deus, mas depois ele não deixa a cabeça dominar, a cabeça dirigir, a cabeça conduzir, e ele
permite que o corpo e a carne os domine. E automaticamente ele sai do corpo. Se eu pedir para você levantar a mão, quantos aqui já desviaram? Você vai levantar a sua mão. Vamos ver quantos corajosos. Quantos aqui já desviaram e voltaram? Levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, Senhor da glória. Vou até beber uma água. Deixa eu te falar uma coisa. Eu converti com 18 anos. Eu converti tarde. Eu gostaria hoje de ter convertido na idade de muitos aqui, principalmente os teens e os adolescentes. Eu converti com 18 anos. Mas a partir do momento que eu converti, e eu tive uma experiência com o Senhor, acredite no que eu vou te dizer, nunca passou na minha cabeça o desejo de desviar. E se eu converti com 18, eu vou fazer 40, e fazem 22 anos que eu converti. Nossa, pastora, você nunca teve pressões? Muitas. Nunca teve tentações? Demais. Mas eu entendi que o Senhor me constituiu por cabeça. E aonde eu pisar a planta dos meus pés, aonde eu chegasse, eu iria dominar. Quando eu falo dominar, mulherada, pelo amor de Deus, não é mandar, não. Não é querer dar ordem, porque a gente tem umas mulheres bravas, né? Quer dar ordem, mandar, dominar. Não é isso. Quando eu falo dominar, é saber que Cristo é quem me governa. E porque Cristo me governa, eu domino aonde eu estou. Entende? Você precisa ter essa revelação. Eu não sei quantos aqui já comprou ou ganhou um jogo ou... Vocês são jovens, né? Jovem não tem brinquedo. Mas jogo, coisa de videogame. E na hora que comprou, que chegou em casa e foi usar, não sabia como usar. Quantos aqui? Muitos. Para você usar, você tem que fazer o quê? Ler o manual, porque nós não conhecemos aquele jogo. De repente você compra um quebra-cabeça lá de 1000 peças. E aí você vai montar aquele quebra-cabeça, na caixa, no manual de instrução, vem dizendo que você deve separar as peças por categoria, enfim, vem dando orientações. Ou se é um jogo de videogame, irmãos, não conversem. Ou se é um jogo de videogame, você sabe que tem que colocar lá, e tem que configurar, e tem que baixar, enfim, tem que ter internet, são muitas coisas. Então você só sabe disso através do manual. Agora entenda uma coisa. A característica, a sua característica, a sua maneira de ser utilizado, a maneira como você deve conduzir a sua vida, quando nós queremos andar por cabeça, nós também precisamos saber quem somos, para que existimos. E para isso nós precisamos consultar o manual. E o manual, ele está de livre acesso para nós. Sabe qual é esse manual? A palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Então, se na palavra de Deus diz que o Senhor te constituiu cabeça e não cauda, você já tem uma orientação de como você deve funcionar. De como você deve proceder. Nós vimos pessoas, irmãos, dentro do corpo de Cristo, em relacionamentos de amizade, até de liderança, onde há um comportamento de cauda, onde você quer dominar as pessoas, onde você quer mandar na vida delas. Entenda, não é assim que funciona. Você ser cabeça, você precisa saber que o seu manual é Cristo, é a palavra de Deus. Que você precisa se posicionar. Entende? Pessoas que são tóxicas, que se comportam com cauda, querendo coisas que são desnecessárias. Nós vimos isso muito no meio dos jovens. Um nível de necessidade emocional muito grande. Um nível de carência afetiva muito grande. Isso são pessoas que se comportam por cauda, porque você não entendeu que a cabeça é Cristo e Ele te constituiu desta forma, como cabeça. Você não precisa de ter necessidades que são relacionadas ao corpo.
A sua carne, você precisa ter necessidades que são relacionadas à verdade da palavra de Deus. Entende? Eu queria ler com você uma passagem muito conhecida. Gênesis 1, do 26 ao 28. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Me perdi aqui, peraí. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Presta atenção. Quando o Criador fez o homem, ele disse: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus criou o homem à imagem divina. E essa, então, é a identidade humana. O Senhor te criou e Ele te deu uma direção. Assim como diz, eu li para você em Deuteronômio 28:13. Eu te constituí cabeça. Então, Ele diz que porque Ele te constitui cabeça, Ele te criou para que você domine, para que você governe, para que você lidere. Mas o que é que nós vemos hoje? Pessoas influenciadas, sendo dominadas por amizades que não vêm do Senhor, sendo dominadas por carne, sendo dominadas por impulsos, sendo dominadas por desejos. Porque não entenderam que foram chamadas. Você lê essa passagem bíblica toda hora. Mas você não consegue dominar sobre o animal que rasteja, que aponta para o diabo, sobre tudo aquilo que te tira do propósito. Se alguém te chama para uma festa, você fica tentado a ir. Se você vê uma imagem em um filme, de um beijinho, você não se contenta e vai para a pornografia e masturba, porque a carne, a cauda te domina. Se você começa uma conversinha no WhatsApp e o menino falou, oi, você, oi, tudo bem, como vai? Ai, nossa, ai, que lindo, maravilhoso. Você, menino, já começa a fazer tantas coisas, mas você diz que você é cabeça e lê esse versículo todos os dias, e usa a camiseta da identidade. Na verdade, falta na sua vida a identidade de Jesus. O Senhor te constituiu cabeça. E eu estou falando para você, querido, sabe por quê? Nós ainda não vivemos um grande avivamento. Eu já falei isso, quero repetir. Sabe por quê, Neto? Pastor Neto, eu vou acostumar. Nós ainda não vivemos um grande avivamento porque nós não temos 570 jovens que são completamente constituídos cabeça. Porque se nós tivermos, você vai sair derrubando tudo que aparece pela sua frente, pisando na cabeça do diabo, arrancando todo mundo da sua sala de aula, arrancando todo mundo do seu condomínio, pregando a palavra de Deus, arrebatando pai, mãe, irmão, tio, tia, porque você foi constituído cabeça, mas você não consegue, porque você tem que sair, porque você vai namorar, porque você vai ter que atender a necessidade do seu amigo, da sua amiga. Falta na sua vida, querida, a identidade de Jesus. Você não se comporta por cabeça. Você é cauda. Querido, sabe o que é a cauda? É aquilo que rasteja. Você fica cheio de poeira, de sujeira, de imundície do mundo. Aí quando você chega na igreja, você bate os pezinhos lá bonitinho e entra com cara de cordeiro. Jesus não está preocupado com a sua aparência. Jesus está preocupado com o seu caráter transformado e ser cabeça. Entende? Você precisa entender isso. Você precisa ter, amém. Você precisa ter a identidade cristã. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Se eu for em uma festa de carnaval e chegar lá, sendo crente, eu vou com o propósito de ganhar para Jesus. Se olharem para mim, naturalmente falando, e olharem para uma outra pessoa, em questão de carne, nós podemos até nos parecer, nós temos olho, boca, nariz, perna, braço, tudo normal.
Mas quando eu entendo que eu sou cabeça, as pessoas olharem para mim, elas vão perceber que há em mim uma natureza de Jesus que não é interna, mas é externa. Então você pode até se parecer com coisas humanas, você só não pode manifestar coisas humanas. Entende? Você pode até se parecer com o seu amigo lá da escola, você só não pode ter o mesmo comportamento que ele. Você pode usar até uma bermuda parecida com a dele. Você só não pode ter o mesmo comportamento que ele. Você pode até ter um celular como o dele. Você só não pode usar da maneira como ele usa. Entende? Porque você, fisicamente, no que diz respeito àquilo que é natural, não sei se você consegue me compreender. Você pode se parecer. Eu posso até me parecer como muitas esposas, mas eu não posso ser como muitas que tem por aí, que grita, que berra, que xinga, que reclama do marido, que fala mal. Eu posso até me parecer com a minha irmã, mas eu talvez não possa ter o mesmo comportamento que ela, no que diz respeito aos meus pais. Mas se você se comporta desse jeito dentro da sua casa, falta na sua vida a identidade de Cristo. Falta você se parecer com Jesus. Falta você ser cabeça. E eu sempre falo isso, queridos. Não adianta você participar do frisson da Holy Fest. Identidade. Estamos juntos. Não adianta. Você precisa ser transformado. Transformado. Você precisa ser cabeça. Eu quero que por um segundo você olhe para os seus pés. Eu sinto a parte de Deus de falar isso. E você perceba se há uma poeira da cauda sobre você, porque você tem rastejado em alguma área. Talvez hoje cedo, você teve um comportamento reprovado, e se pareceu com cauda. Talvez você está pensando que quando você sair daqui, você vai fazer algo que você não deveria, e vai se parecer com cauda. Mas eu quero te trazer a verdade do manual de Cristo para você. Você é cabeça. Você foi chamado para dominar. Sabe, um dia o meu filho compartilhou, eu não vou falar qual é o nome deles, porque depois vocês falam com eles. Ele compartilhou alguns comportamentos que estavam tendo na escola. E eu falei para ele, deixa eu te falar, você não é dessa espécie. Você não se parece não pode se comportar como seus amigos. Se naturalmente vocês se parecem, mas a natureza de Cristo que é sobre você não é igual. Então você vai mudar essa posição hoje. E ele falou, mãe, é verdade, eu vou mudar essa posição hoje. E eu quero te falar, querido, mude essa posição hoje na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, porque você tem uma identidade de Cristo. Você precisa ser reconhecido como representante de Deus. E alguém que se submete a Ele. Amém? E como imagem e semelhança nós temos domínio. E precisamos ser cabeça, porque dentro de você, diga assim, dentro de mim, reside a natureza do Pai. E aí você precisa pensar, diante de uma circunstância, de uma situação, como Jesus se comportaria. Jesus se fez homem como você. Esteve na terra. Ele passou na terra a infância, a juventude, a adolescência, quando jovem e quando homem. Então alguém aqui já tem 33 anos? Não, tirando os casados, os mais velhos, assim, né? Pelo amor de Deus, estou pregando para os jovens. Então, com certeza, Jesus venceu, Jesus viveu muito mais do que você já viveu até hoje. Com certeza, Jesus viveu muito mais do que você viveu até hoje. E Ele suportou todas as coisas e se fez cabeça em todo o tempo que Ele esteve na terra. Ah, pastora, mas é diferente. Não é não. Ele tinha braço, perna, genital. Sabia que ele tinha genital? Ele tinha alma. E nem porque ele tinha braço, perna, genital, ele masturbou. Ele pecou, ele ficou, ele beijou, ele roubou, ele trocou nudes, ele mandou mensagem indevida, ele veio para a igreja para paquerar, ou ele fez um comportamento improvado. Ele não era diferente. Entende? Ele tinha
perna, ainda que ele fosse santo. Deixa eu te falar, você é como Jesus, o Senhor te fez santo, Ele mora dentro de você. E se você se comporta errado, é porque você quer. Amém. Aleluia. Entende? Isso é identidade. Identidade não é só você vestir essa camiseta, não. Identidade é saber, eu me pareço com Jesus. O pecado na minha vida é um acidente e não uma prática. Entende? Mas a gente vê os jovens de hoje mais praticando pecado e se acidentando na igreja. Eu pratico, aí porque eu pratiquei, eu vou lá consertar. Na verdade, não. A sua vida deveria ser uma vida de servir a Deus. E se você cair, simplesmente se arrepender e restituir e não fazer mais. Entende? Isso é ser cabeça. Porque por fora, queridos, você não tem nenhuma diferença de outras pessoas. Mas dentro de você há algo especial, que é a vida de Deus. É a vida de Deus. Entende? Você precisa entender onde você está inserido. Eu não vou falar porque não convém, mas eu entro aqui, eu fico olhando umas coisas e falo, Jesus do céu, será que a gente está na Holy Fest ou em algum outro lugar? Você não pode se comportar como as pessoas do mundo se comportam. A sua roupa precisa mudar. O seu comportamento precisa mudar. As suas brincadeiras precisam mudar. Você não pode brincar com o irmão da igreja como você brinca com alguém lá fora. Você não pode vir com uma roupa para a igreja mostrando o seu corpo. Você precisa ter identidade. Entende? Isso é se parecer com Jesus. E eu quero citar rapidamente, para que nós possamos orar. Porque você vai falar assim, pastora, mas é tão difícil a minha vida, um contexto tão adverso, eu moro lá na comunidade, sabe? Aí eu passo pelo fluxo, e aí eu fico tentada, minha perninha faz assim. Carnaval, não sei, você passa por um lugar, tem um batidão, a sua perninha faz assim, né? Aí você fala, não, sai, Satanás. Sou crente, não posso bater a perninha. Entende? Eu me lembro quando o pastor trabalhava no banco. Quando o pastor trabalhava no banco, a gente tinha muitos eventos do banco. Eu era nova, de casada. E aí, não tem como, né? Você vai nesses lugares, é muita música. E eu ficava lá, e minhas perninhas ficavam assim, às vezes eu dava até uma sacudidinha. Eu falava, nossa, não pode. Entende? E eu estou falando isso para você porque acontece não é só com você, não. Acontece com todo mundo. Acontece com muitas pessoas. A diferença está na resposta. Você pode responder não, mas você também pode responder sim. A graça do Senhor, ela não é para você usar de maneira leviana. A graça de Deus é para que você entenda o perfeito amor do Pai. O perfeito amor do Pai. Eu quero falar para você rapidamente de alguns homens de Deus citados na palavra, que se posicionaram. Eles tinham todo um contexto adverso. Eles tinham uma vida difícil, um contexto difícil, em um tempo difícil, mas eles se posicionaram por cabeça. Eu poderia citar N homens aqui, mas eu quero começar citando para você Moisés. Moisés foi um líder político, digamos assim, porque ele era alguém que governava o povo e que comandava o povo. E hoje, onde que mais você vê coisas corrompidas, atitudes corrompidas? No meio da política. Eu não entendo muito de política, mas o pastor entende, ele gosta. E às vezes ele fica compartilhando comigo, senhora, aconteceu isso, aquilo outro. Eu fico falando, ai meu Jesus, tem misericórdia, né, amor? Mas eu não entendo muito, mas eu penso que ele teve muitas pressões. E Moisés, desde a infância, já teve um contexto difícil, de não ser criado pela sua própria mãe, pela sua família, e ser criado pela filha de Faraó. Mas muitos jovens falam, não, eu não sou cabeça, porque você não sabe minha história. A minha história é que a minha mãe me abandonou. E aí? Ok. Jesus é o seu pai. Ele cuida de você. Você não é mais órfão. Ele morreu por você. E Ele tem um perfeito amor liberado para a sua vida. Isso não pode tornar cauda. E mesmo Moisés, nesse contexto, o Senhor move ele de um milagre, a mãe dele amamenta, e ele tem uma direção
O Senhor o chama para livrar o povo hebreu da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. Irmãos, eu estava escrevendo essa palavra e meditando. Deus chamou Moisés com um contexto talvez parecido com o seu, onde não pôde ser criado pela mãe, se sentiu, talvez possa ter se sentido rejeitado, não vivia dentro do contexto familiar dele, vivia no meio de um povo completamente contrário ao dele. Mas ele não se vitimizou, ele não se fez cauda, coitadinho de mim. Ele não fez isso. Coitado, você não conhece a minha história. Não mesmo, porque a sua história começou a partir do momento que você teve uma experiência com o Senhor. As coisas velhas para trás ficam. Eis que tudo se fez novo. E há uma nova história diante de você. Entende? E aí eu fiquei pensando. Pensa, Moisés conduziu o povo para sair do Egito, para sair do deserto, para terra prometida. Irmão, você não dá conta de conduzir um membro da sua célula. Você desiste dele. Porque ele dá muito trabalho. Imagina você estar numa posição de liderar como Moisés e tirar o povo de um local para outro. E no meio desse caminho, quantos contratempos tiveram, mas se o membro da célula der trabalho, você fala, desisto, eu não dou mais conta, eu não quero mais, dá muito problema, eu não vou conseguir lidar, porque você é cauda, mas Deus te chamou para dominar, para liderar, e como líder você tem que dar conta, entende? Moisés, ele sabia da identidade dele de filho de Deus, da sua semelhança, e através de Moisés muitos milagres foram manifestados na terra. Sabe, a mesma coisa o Senhor quer fazer com você. O Senhor quer usar você para conduzir o povo a sair do deserto, da destruição, para a terra prometida, para Canaã, para uma vida excelente com Jesus. Isso é deixar de ser cabeça, ou deixar de ser cauda, desculpa, e ser cabeça. Para isso você precisa se posicionar como Moisés se posicionou. Ele não se intimidou diante do exército que vinha atrás dele. Ele não se intimidou diante do mar que estava dele. Ele simplesmente se permitiu ser usado por Deus. Quantos estão me entendendo? Amém. Aleluia. Por isso você precisa se posicionar por cabeça. E o seu contexto adverso não pode te deixar numa posição de cauda. E o segundo homem é Gideão. O Gideão aponta para um líder de guerra. Deus fez de Gideão um líder corajoso. Gideão significa guerreiro poderoso. Sabe? E da mesma forma, você está diante de uma guerra. E o Senhor te faz corajoso para vencer todo aquele que vem contra você. E Gideão, ele libertou os israelitas das mãos dos midianitas. Ele foi um homem posicionado por cabeça e não por cauda. Ele não se intimidou com o tamanho daquilo que vinha contra ele. Ele sabia que ele estava com o Senhor, que o Senhor o conduzia. Gideão e o seu exército de 300 derrotaram um imenso exército dos midianitas. Sabe, às vezes você não consegue derrotar nem o seu pensamento impuro. Mas você está na Holy Fest da identidade. Porque o Senhor quer te transformar. Você entende nisso? Hoje você vai sair daqui por cabeça. E ninguém vai poder dizer para você algo contrário a isso. Ainda que homens tentam te dizer, tentem te abater, tentem te diminuir, você vai sair daqui com uma verdade. Eu tenho um manual. Esse manual é a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que a maneira que eu funciono é sendo cabeça e não cauda. Entende? E o último que eu quero falar para você é José. Eu poderia falar de muitos outros aqui. Eu poderia falar de Davi, que na sua infância derrotou urso, leão, Golias. Eu poderia falar de Esther, que Esther não tinha pai, não tinha mãe, criada pelo tio, foi colocada dentro de uma casa. É como Esther, queridas,
Quero falar para algumas pessoas aqui. Esther é como uma jovem que vivesse de favor em algum lugar. Talvez esse seu contexto. Talvez você vive de favor em algum lugar. Talvez você está lá para tentar ter uma vida melhor ou conquistar algo. Eu poderia falar de Davi, de Esther, de muitos outros. Mas eu quero falar de José. José, a palavra fala que ele era o favorito do seu pai. Mas olha só como o mundo ele é contraditório. Nós vemos pessoas sofrendo pressão porque não tem estrutura familiar. E vemos outras sofrendo pressão também porque ele era o preferido. Porque ser o preferido, às vezes, do seu pai, da sua mãe, da sua família, incomoda muitas pessoas. Entende? José, ele nasceu de Raquel. E os seus irmãos que vieram antes dele nasceram de Lia. Então, são dois contextos. Era como se fosse um irmão... Como é que chama quando é irmão? Meio-irmão. E ele era o preferido. Seus irmãos se levantavam contra ele. E arquitetaram contra ele. E jogaram ele no poço. Na verdade, eles queriam matar. E um dos seus irmãos meio que tentou ali armar de uma maneira que não matassem. Mas José não se intimidou. José não aceitou estar naquela posição de cauda, jogado dentro de um poço. Ele não começou a chorar as pitangas, não. Ele se posicionou por cabeça. E o contexto adverso, na verdade, levou ele a avançar e crescer. Levou ele a responder. Levou ele a liderar, a governar. Ele usou os dons que ele tinha. Quero te falar, você também tem dons. Ele usou os dons que ele tinha para que o poder do Senhor se manifestasse e ele fosse constituído cabeça. Entende? Há dons do Senhor liberado para você. É livre acesso. Naquele tempo tudo era mais difícil, mas hoje é fácil, porque o Senhor está liberado para nós. E o Senhor quer nesta tarde te constituir, na verdade nesta noite, te constituir cabeça. Sabe? Eu fiquei meditando sobre o que eu ia ministrar. E eu fui ler o livro e olhar alguns conteúdos de identidade. Eu senti muito de Deus de falar para você sobre isso. E eu sabia que Deus iria me usar para ministrar o seu coração. E eu quero falar para você, jovem, hoje, como uma mãe, da parte de Deus na sua vida, eu quero te falar. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um erro. Você não é fruto de um problema. Você não é fruto de miséria. Você é fruto do perfeito amor de Deus, que morreu na cruz do Calvário, para que hoje você estivesse aqui, tivesse uma vida abundante, fosse cabeça. Por isso ninguém pode pisar em você, ninguém pode te humilhar, ninguém pode dizer nenhuma verdade que seja contrária a essa, ninguém pode dizer que você é homossexual, que o Senhor não te fez mulher, que o Senhor não te fez homem, ninguém pode dizer para você que vai ser um ninguém pode dizer para você que você não vai prosperar, ninguém pode dizer para você que você não vai ter uma família. Jesus te fez por cabeça e você pode todas as coisas. Todas as coisas. Sabe quando que você vai vencer? Sabe quando que você vai vencer? O dia que você não permitir que o diabo diga algo contrário a isso. Ainda que você não tenha nem o dinheiro da sua condução, você não tem hoje, mas você terá. Ainda que você não tenha contexto familiar, você não tem hoje, mas você terá, porque o Senhor te constituiu cabeça. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, e eu quero orar por você. Sabe, queridos, quero orar para que hoje você saia dessa Holy Fest. Você já ouviu muitas palavras poderosas, mas você precisa sair daqui hoje, convicto que você é cabeça. Que o Senhor te constituiu cabeça. E que nada pode roubar. E eu quero perguntar para você hoje. Não disperse. Há um ambiente profético neste lugar. Eu quero perguntar para você. Como você se sente? Você se sente por cabeça? Hoje eu sou pastora. Tenho uma família linda. Mas sabia que nem sempre eu me senti cabeça? Quando jovem, eu me sentia
em alguns contextos, e olha que eu não tenho perfil de vítima. Quem me conhece sabe. Não tenho. Mas quando jovens, eu muitas vezes me senti numa posição tão humilhada. Eu me senti tão diminuída. Eu me sentia tão distante de conquistar coisas. Eu cresci, queridos, deixa eu te falar, em um ambiente familiar, sim, com pai e com mãe, mas com um pai adúltero. Com uma mãe que tentava viver família. E eu cresci toda a minha juventude morando em um quarto e cozinha com os meus pais, dormindo no mesmo quarto. Muitas vezes ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir. Cresci numa escola pública. Sempre fui gordinha e muitas vezes fui humilhada com relação a isso. Vivi buscando relacionamentos, desejando ser aceita, dando tudo que eu tinha para ter um namorado e ter um relacionamento, porque eu tinha medo de não casar, porque eu não tinha noção do que era estrutura familiar. Às vezes me colocando em posição de humilhação, sendo traída e achando que aquilo que era bom, que era importante, que eu precisava manter aquele relacionamento. Sabe, mas um dia eu tive uma experiência com o Senhor. Eu vivi, só para você ter uma ideia, e não é para fazer sensacionalismo com você, eu me lembro de uma vez que eu queria uma calça. Nós estávamos sem casa, sem ter onde morar. Tínhamos voltado, meus pais foram morar durante alguns anos em Salvador, nós tínhamos voltado, estávamos morando de favor na casa dos nossos tios. Meus pais ainda não tinham conseguido alugar uma casa, eles estavam sendo restaurados de um divórcio, de uma separação. E eu queria uma calça que toda menina na minha idade estava usando. E os meus pais não tinham dinheiro para comprar. Não tinham. E as minhas primas usavam as calças delas e passavam na minha cara, mostrando que elas podiam ter e eu não podia. Mas isso não é a verdade de Deus para mim, porque um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia eu tive uma experiência profunda com o Senhor. Um dia eu conheci a minha identidade. Um dia eu sabia que eu poderia todas as coisas em Cristo Jesus. E o dia que eu entendi isso, querido, eu quero te falar, aos 18 anos, quando eu converti de fato, quando eu fui para o encontro, quando eu decidi me batizar e entregar, romper todo o relacionamento que não agradava a Deus, e entregar a minha vida a Jesus, naquele dia, eu entendi quem eu era. Eu entendi todas as coisas que eu podia. E eu conquistei tudo em Cristo Jesus. Hoje eu tenho uma família linda, filhos maravilhosos, prosperidade. Posso comprar meia dúzia de calça. Entende? Porque Deus é um Pai poderoso. O que foi, amor? Eu compro, né? Porque Deus é um Pai amoroso. Sabe, eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Eu vim aqui hoje te falar, você é cabeça, você é cabeça. Senhor te constituiu cabeça. Nós vamos sair derrubando essa zona leste, porque você é cabeça, você é cabeça. Cauda não pertence a você, você não rasteja, você não humilha, você não negocia, porque Jesus é o teu governo e você governa outros e conduz ao Cristo Jesus. Eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos e começasse a orar ao Senhor. Se você não tem se posicionado por cabeça, se ainda há alguma área na sua vida que você precisa responder, que você se comporta por cauda, eu queria que você colocasse diante do Senhor agora. Oh.